Humanos, começamos mais um Humanos Cast. Hoje nós vamos bater um papo com alguém por trás da TV. Você já deve ter tido alguma dica de economia com o nosso convidado de hoje, que veio da Bahia, morou na Pavuna, foi, como ele mesmo disse, burrinho de carga no centro da cidade e hoje é um dos comentaristas de economia, palestrante internacional mais respeitados das galáxias. Eu tô com meu irmão, meu amigo que eu admiro muito. Vamos falar de dores, perdas, saudades, alegrias, sonhos, tudo que nos torna humano e nos liga. Eu vou falar com o Gilvan Bueno. Que alegria! Humanos! Humanos! Que bom que você tá aqui. Humano mesmo. A gente tem uma história em comum para além da superação de ter atingido locais que talvez só a nossa geração tenha atingido, a vontade de não perder a nossa origem, Gilvan. Eu sinto muito isso em você, essa sua raiz, esse seu pé no chão. Então conta aqui pro pessoal que está ouvindo o Manuscast, de onde veio o Gilvan? Como é que era seu bairro? Como é que era a sua infância? Como é que era a sua rua? Tenta descrever pra gente. Primeiro, muitíssimo obrigado por estar aqui com você. Nosso último encontro foi super especial. Naquele lugar, Maracanã. Maracanã, com a minha caçula, que Maracanã amo. fez 75 anos esses dias. Quantas histórias eu tenho no Maracanã? Meu Muitas. Deus E a do gente, céu. o gol nasceu ali, né? Foi pé quente. Foi uma goleada de 5, não foi? Fortaleza. É Fortaleza, isso que aí. jogão. Nesse dia eu gravei um vídeo, Renato de Paula RJ, segue lá. E veja esse vídeo que se tornou viral, cara. Mais de 2 milhões de pessoas assistiram. Um vídeo super emocionante, super humano, que é o Super que humano. comunica a gente, né? É isso. Foi muito bom. E a filhona, flamenguista, né? Muito. A minha filha ela é muito fruto do que você me perguntou, né? Da rua onde eu cresci. Eu tive muitas casas. Acho que isso é importante falar. Uma pessoa que vem de uma realidade econômica diferente e paga aluguel, então ele vive em muitos locais, Verdade. porque quando não paga o aluguel, sai e vai para outro. Eu fui criado por duas mulheres incríveis, minha mãe e minha avó. Então eu nasci em Salvador e venho descendo a BR-101. Então esse ônibus que eu peguei parou em Linhares, Espírito Santo, onde eu fiquei até os 11, 15 anos de idade. Esse Gilvan de 10 anos ainda estava em Salvador? Não, na Salvador eu só fui duas vezes até os 40 anos. Não, mas você morava? Não, Você ficou Salvador eu quanto só tempo? nasci. Só nasceu. Minha mãe Então, e meu pai, como um bom baiano, tinha muitas mulheres. Aí ele era um super-humano, ele. essa história de ir pro Espírito Santo já foi só com a mamãe? Só com a mamãe. O pai. Eu sou filho de duas mulheres, assim, que a minha, e minha mãe e minha avó, elas eram o pai também. Então, eu sou fruto de mulheres empoderadas, matriarcas, como dizem, que entenderam que teria mais oportunidade. Então, minha mãe se separou do meu pai, Uhum. partiu para o Espírito Santo, para Linhares, e eu era criado com a minha avó, Dona Diva, maravilhosa. Então, 10 anos, vó e mãe. 11 anos minha mãe veio a falecer. Minha mãe faleceu quando eu tinha 11 anos. É. E aí, esse momento eu sempre falo que ele é o divisor de águas, né? Quando minha mãe era viva, eu era um garoto Uhum. super coleginho, pera, maçã. E quando minha mãe vem a falecer, eu viro vendedor de picolé, vendedor de jornal, catador de latinha, catador de papelão, casa muito paupérrimo, e aí a gente começa a se mudar muito. Então, quando você me perguntou de casa, eu falei assim, cara, foram tantas casas que eu não sei como é que era a rua, que a gente mudava muito, e eu meio que sustentava a casa. Então, eu trabalhava, eu estudava à noite, a gente sustentava a casa, mas era um salário pequeno, que era só para eu e minha avó. E aí, beleza, 15 anos eu fugi de casa. Vamos voltar aos 11 anos. Qual era o maior medo desse Gilvan? Tá lá enterrando a mãe, Hum, tendo a vida só com a avó, não podendo contar com o pai. E aí, revisita esse Gilvan. não, esse Gilvan é muito legal, né? Eu faço terapia. Uhum. E aí, minha esposa, a gente foi lá no Espírito Santo, fazer uma palestra em Domingos Martins, e fui lá na minha cidade. E aí foi rever, né? Meu terapeuta falou assim, ó, você tem que visitar, muito parecido com o que você falou aqui, você tem que revisitar esse Gilvan. Eu fui lá no Gilvan dos 11 anos, né? Entender, desafios, tal. A gente era muito paupérrimo, a gente era paupérrimo, assim, Uhum.
de ir na casa do vizinho e falar assim, você tem açúcar aí? Me dá um pouquinho de açúcar, me dá um pouquinho de arroz. Era muito paupérrima, eu e minha avó, situação muito paupérrima. A gente não tinha fogão a lenha, fogão a gás, era lenha. A Caramba. lâmpada a gente não tinha, era lamparina, cara. Negócio assim, de dobrar o papel, botar no óleo, assim. Então a gente não tinha uma estrutura econômica, nada. Tá falando de década de 80. Década de 90. 90. Então não é tanto tempo assim, não. É realmente É, escassez. Não é porque não tinha. É porque é escassez mesmo. escassez mesmo. Só eu trabalhava, minha avó Uhum. tinha um cisto ovário, muito difícil. E eu fui lá com a minha esposa e eu não lembrava disso, mas eu sei que eu acordava às 5 horas da manhã sozinho para vender jornal. Então acho que a primeira ideia desse Gilvan dos 11 anos aqui é como eu vou sustentar minha casa. Uhum. Acho que essa é a minha primeira grande preocupação. Minha mãe faleceu, eu tinha que sustentar a casa, estudar e passar. Então, a minha preocupação com os 11 anos era como é que eu vou sustentar a casa, sustentar minha avó e estudar. Então, eu acordava às 5 horas da manhã para vender jornal. E depois lata velha, e depois picolé. Então, com 11 anos, eu já era ali um gestor, né, econômico. Então, eu recebia lá, eu tenho isso bem claro, acho que era 96 cruzeiros ali, época do Plano Real chegando. E deixava 80 e ficava com 10 ali, 16 para fazer os negócios e tal. Era bem difícil, bem realidade diferente, assim. Economia na prática, né? Ou a gente sabe gerir, ou ia passar fome, ou ia ter uma necessidade maior ainda. É muito isso, assim, né? E uma responsabilidade também, né? Tinha uma senhora, que é minha avó, que eu tinha que tomar conta, ele ia ajudar de alguma forma, a mulher que me criou. Mas acho que foi uma mudança muito drástica, eu não tinha Uhum, muito uhum, essa compreensão. Minha avó também tem seus desafios, e acho que a gente tinha muitos conflitos familiares. uhum. E isso acabaram acarretando que eu fugisse de casa aos 15 anos. Essa pergunta é boa, ninguém fez até hoje. Parabéns, obrigado. Nada, você é genial. Eu quero saber de onde vem a genialidade, porque ela é fruto das experiências nossas do É dia a isso. dia, né? De quem nos construiu, quem nos destruiu, que nos fez reconstruir. É isso que nos faz humano. É O isso. que a gente exerce dessa humanidade é um detalhe, cada um escolhe, né? É A isso. sua melhor maneira, ou a vida escolhe pra gente, como diria Mário Quintana, somos metade o que a vida quer da gente e metade o que a gente quer dela. Então, eu acho que você escolheu a melhor parte, realmente influenciar outros Gilvães a ter, talvez, um espelho, né? Aonde chegar, como chegar. Gilvan, então você está com 11 anos, Espírito Santo, e qual foi a lembrança que você tem da educação? Eu estou vivendo uma geração agora, que eu tenho que falar para o meu sobrinho, que talvez a formação dele não seja tão importante quanto foi para mim. Hoje ele tem que ter a formação mais criatividade. Talvez paguem melhor uma pessoa mais criativa do que formada. Como foi essa sua formação lá atrás e como ela foi semente mesmo aí, insumo para o Gilvan que é hoje? Ou o Gilvan teve que se formar na escola da vida com a criatividade que Deus deu? Lá em casa, minha avó e minha mãe sempre falaram de educação. Então, e eu sou fruto de escolas públicas, né? Eu sou fruto de políticas públicas. Então, desde quando minha mãe vem a falecer até os 16 anos, eu sou fruto de escola pública. Então, no Espírito Santo, eu estudei em colégios públicos. Aqui no Rio de Janeiro, eu estudei em colégios públicos. Eu sou formado em CIEP, né? Fiz CIEP, fiz EJA, que é Educação Jovens e Adultos, fiz Enseja, fiz Enem, ProUni e Tecnólogo. Meu currículo é aquele currículo que, se você fosse olhar ali, é muito fruto de políticas públicas. Eu Uhum, sou fruto uhum, de políticas públicas, isso eu tenho que sempre uhum, deixar uhum, claro. Então, eu agradeço. E acho que a educação, assim, minha avó tinha um compromisso muito claro, assim, cara, você tem que estudar, você tem que fazer alguma uhum, coisa, uhum. entendeu? Pode Olha, dizer. deixa, o programa ouvir o seguinte, a gente atende aqui, Muito bom. pode atender, gente. Olha, isso, dica, Quem quando tá vier, vendo a gente, não liga pro Gilvan, por favor, tá? Por obrigado, viu? favor, muito obrigado. O pessoal não deixa em paz, cara, brincadeira. Eu tô aqui no Bando Cash, cara, Deve brincadeira. estar tendo algum conflito internacional e eles querem saber o que vai oscilar na Bolsa de Valores agora. Mas essa educação do Espírito Santo continua no Rio. Não, no Rio, eu sou fruto do sonho da minha mãe. Uhum. Minha mãe queria que eu fosse militar. E aí eu venho pro Rio, e aqui no Rio, nessa época, tinham dois cursos com muita envergadura econômica e de prestígio, que era o Soeiro e o Tamandaré, que eram cursos caríssimos, né? E eu vim para cá com esse sonho de tentar ir para ser militar. Só que, como eu sou fruto de escolas públicas e você tem diferenças educacionais em algumas regiões, aqui no Rio estava um pouco mais avançado do que lá no Espírito Santo, com muito Uhum. respeito.
Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha que recuperar isso, mas numa escola pública, então era mais difícil ainda. Esse era um período que as greves eram mais recorrentes. Então, aqui no Rio, eu comecei a tentar ser militar. E aí eu fiz uma pequena experiência nessa questão de marinha mercante, esses cursos assim. Ficava, não é isso que eu quero, não. E aí eu fiquei, assim como os hebreus ficaram 40 anos no deserto, eu fiquei alguns anos no deserto, andando em ciclos assim, até Deus mostrar um direcionamento claro. Mas nesse período eu tentei ser jogador de futebol, ruim pra caramba, o futebol agradece, enxadrista, e aí aos 19 eu virei garçom. Enxadrista por quê? Tinha alguém que te ensinou? Eu tenho uma inveja enorme de quem joga xadrez. Eu sou um péssimo enxadrista, perco para qualquer criança, mas é porque eu não tive também uma cultura. Então, como é que esse Gilvan, sem pai, que morou com a avó, mas tem acesso a algo que parece ser elite, né? Que é o jogo de xadrez. Pergunta muito boa. Tá tirando boas perguntas, hein, humano? Seguinte, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu não tinha dinheiro nenhum, muito pouquíssimo dinheiro, trabalhava em obra, né, descarregando cimento, e tirava uma parte do dia e ia para a Biblioteca Nacional estudar. Pegava a bibliografia dos cursos preparativos, ia para a Biblioteca Nacional, estudava. E aí, na Biblioteca Nacional, tinha uma revista do Clube Naval, que é próximo. E lá embaixo tinha lá uma exposição de aeromodelismo. Aí eu saí da Biblioteca Nacional, fui pro Clube Naval, vi a exposição de aeromodelismo. Pensa que aviãozinhos pequenos, achava engraçadinho. E aí ali, lá embaixo tinha assim, uma revistinha do Clube Naval, aulas de xadrez. Falei, aulas de xadrez? Aí fui lá ver o que eram as aulas de xadrez. Cheguei lá, uma pessoa que é muito meu amigo atualmente, que é o Carlos Carvalho, falou, você quer aprender xadrez? Eu falei, quero aprender xadrez. Ele falou, você mora onde? Eu falei, moro em Anchieta. Ele falou, cara, que coincidência. O professor daqui dá aula. Ele mora em Anchieta. Eu falei, mora em Anchieta. E aí, esse professor é o Wagner Peixoto, que várias vezes campeão carioca. Hoje, o filho dele, eu botei do mercado financeiro, é bolsista na PUC, enfim, foi meu sócio em alguns negócios. E aí, eu entrei no xadrez, e aí é um ponto importante, o xadrez me moldou como pessoa. Porque dos meus 16 aos 22 anos, eu fui semi-profissional, né, que é federado, e participei de algumas competições, então participei de Mundial, Brasileiro, Interclubes. Que bárbaro. E aí o xadrez, ele me deu toda essa estrutura mental e estratégica, vamos colocar assim, para que eu pudesse pensar o que eu penso hoje. Então, essa visão abstrata de combinar coisas distintas em prol de um objetivo é muito fruto do xadrez. Então, o xadrez, assim, eu digo que ele foi o meu pai, a minha mãe e a minha família. Eu estudava 8 horas por dia, e dedicava muitas horas ao xadrez. Amo xadrez, é um esporte, né? Hoje eu sou vice-presidente da cadeira social, né, do xadrez do Rio de Janeiro, que é a FECHERJ, tem uma federação, e de projetos sociais da Federação do Rio de Janeiro de xadrez. Amo esse negócio. E agora, com os amigos, a gente abriu um clube em Caxias, que é a cidade da minha esposa. A gente abriu o clube de xadrez e a nossa ambição é levar o xadrez para Caxias. Eu gosto muito disso, então... Eu amo esse negócio de xadrez, cara, é um negócio complexo. Que semeadura boa. Olha a colheita aí. Um professor que aceita um aluno novo e hoje podendo colher desse aluno algo para o filho dele, para a família. Você nunca sabe o que você vai colher, mas quando você semeia, você fica tranquilo, né? Que vai ser bom. Gilvan, nessa sua história de enxadrista, de ir para o centro da cidade, você está me lembrando o que o americano chama de self-made man, que é não tem referência. Eu olhei um jornal, achei que aquilo era interessante, bati na porta e eu quero me matricular. É o homem que se autoconstrói. Óbvio que, ao estricto senso, ninguém se constrói sozinho, né? É sempre alguém, mas alguém empreende, né? Tem essa vontade de resolver problema. O empreendedor é um grande resolvedor de problema. Você já se via como empreendedor nessa época? Essa palavra já existia? Muito boa pergunta. Gente, ele aqui tá brincando de fazer perguntas O boas, né? convidado é bom, tá cheio. Isso aqui é uma caixa de ferramentas. Maravilhoso. Cara, tem uma história muito, muito boa. Ali no centro da cidade tem a Centro Cultural Banco do Brasil. E eu vendia serenata de amor ali. 5 por R$ 1. Só quem é dessa...
E o ônibus parava, o carro parava, vendia serenata de amor. Então, quando era muito quente, eu dava para vender serenata. Então, assim, foi vida de empreendedorismo. Assim, acho que tem um ponto importante aqui que a gente precisa pensar assim, ó. Então, você fez um corte muito legal, que é, cara, o Gilvan, vamos olhar o Gilvan de 16, 17 anos e tal. Como é que você vai ganhar dinheiro? Você vai trabalhar, né? E só que você tem 17 para 18, você tem um desafio do quartel, né? E eu descobri que eu não poderia ser contratado de carteira assinada enquanto no serviço no quartel. Nessa época, né, não tinha esse negócio de jovem aprendiz, ou eu não conseguia achar isso. E aí eu fui virar vendedor de descartáveis. Fui vendedor de copos descartáveis. Aqui no Rio de Janeiro tinha uma casa chamada São Jorge, de Cascadura, que tinha muitos produtos descartáveis. Era tipo o Mercadão de Madureira de descartáveis. E eu fui vender descartáveis. Então eu andava, eu conheço muito o Rio de Janeiro, tem uma propriedade aqui, porque eu andava de Magalhães Bastos a Bangu. Quem conhece sabe o que eu tô falando, né? Andava tudo ali. Andava literalmente a andar, Andar caminhar. mesmo. Eu tinha um sapato que ele andava sozinho, ele tinha um chulé desgraçado. E aí eu começo a vender. Eu entendo que vender tem comissão e começo a entender que eu posso ganhar um pouco mais vendendo produtos. Então, eu começo a empreender nessa ideia de vender coisas e ganhar um preço um pouco melhor com esse tempo que eu tinha, porque eu tinha que vender, eu tinha que fazer dinheiro. Então, Você comprava da Casa São Jorge e revendia um pouco de porta em porta. Todo é mundo isso. precisava de um descartável. É isso. E quem estava contigo nessa época? Quem era a sua rede de apoio social? Existia essa rede de apoio ou você estava navio pirata, tô sozinho? Maravilhoso. Deus, primeiramente, sempre, Amém, né? amém. Eu tinha uma senhora, uma mensagem a todos os nordestinos de João Pessoa, Cabedelo. Ela era dona de uma pensão na Praça Mauá, Dona Maria Gina, que Deus tem em bom lugar. E ela foi uma pessoa que me acolheu muito junto com o seu esposo. E eles me deram assim, ó, a gente está fazendo uma obra aqui, a gente vai te dar um quarto, você fica nesse quarto e vai ajudando a gente na obra. Então eu trabalhava o dia inteiro na obra, ela me dava comida, o quarto, e aí eu descarregava. Então eu fiquei meio fortinho, porque eu descarregava muito cimento, no centro do Rio, aquela questão de descarregar o entulho. Então eles foram minha primeira rede de apoio. Depois eu tive uma segunda rede de apoio na Pavuna, que foi um pessoal que me acolheu muito, muito, muito mesmo. Eram os familiares do meu padrasto, né? Pessoas que me enxergaram ali. E durante um período eu morei na casa com eles com mais 21 pessoas. Uou! É, Mas era a rede de apoio que você tinha. é isso. É isso. Com 18 anos, 18 para 19, eu consegui alugar uma casa. Trabalhando em 2 empregos. Trabalhei no Bob's, da Tijuca, e depois trabalhei no Mister Forno, que era um quiosque que tinha aqui no centro do Rio, e trabalhava ali. Então ali eu comecei a alugar, e aí foi assim que foi criando renda. Como sair dessa rede de apoio que você não quer estar? Obrigado, mas eu preciso ascender, né? Eu preciso sair daqui. E talvez tenha sido o primeiro a conseguir ter o seu aluguel próprio, estar num lugar melhor. É necessário o mínimo de educação financeira. Já existia nessa época, o menino lá de 11 anos volta nessa hora, né, que tinha que salvar ali os 16 cruzeiros que sobrava, ele continuou em você. Então, como essa educação financeira surge, quão madura ela está, quando você aluga essa primeira casa, tem que sobrar renda para isso. E qual era o maior medo desse Gilvan? Pergunta muito boa. Acho que a primeira questão é ter meu espaço, né? Acho que aí você falou assim, que você quer ter seu espaço e tal. E eu trabalhei 2 empregos durante 3 meses, então eu dormi uma média de 4 horas para alugar esses 2 empregos, porque eles eram muito importantes ali para conseguir fazer 2 rendas. Então, como no Brasil a gente trabalha, recebe por hora trabalhada, eu tinha 2 empregos. Mas eu fiz isso 3 meses para que eu pudesse ter uma renda maior para conseguir pagar o aluguel. Aguentei 3 meses nesse ritmo, né? Porque eu entrava 11 da noite no Bob, saía às 5 da manhã, dormia um pouquinho, 1 hora da tarde dava entrada nessa rede lá no metrô da Uruguaiana, aqui do Rio de Janeiro, e até 9 da noite emendava com outro. 3 meses assim. Qual a mensagem aqui eu tinha que ganhar mais para conseguir pagar isso. A educação financeira, sendo bem sincero, ela nunca existiu, assim, né? Eu falo que eu tinha a necessidade de sobreviver, que são componentes diferentes. A educação financeira, você tá ali, não, tem aqui uma educação, não. E quando você é sobrevivente, você sabe que você tem que ter a carne de amanhã, a comida de amanhã,
o lugar de dormir de manhã. Então, é um pouco diferente, porque educação financeira é como se você tivesse um plano e sua vida tivesse totalmente desenhada e você soubesse cada coisa que você fosse fazer. Às vezes a educação financeira no Brasil ela não está tão presente porque às vezes a gente não tem um plano. Uhum. A gente não tem um plano. No meu caso, eu era um sobrevivente. Para sobreviver, eu preciso fazer o quê? São coisas bem diferentes. Então, no meu caso, existia sempre a necessidade de sobrevivência. E a sobrevivência é o que eu faço para sobreviver? Eu trabalho, eu me conecto, eu vendo, eu tenho comissão. Eu sempre entendi que comissão era um negócio que era muito bom, Uhum. porque eu era premiado pela minha excelência. Uhum. Então isso foi muito importante. Mas eu vou te dizer que eu sou muito fruto do xadrez. O xadrez são 16 peças que se unem em prol de um objetivo. Então o tempo todo eu estou jogando xadrez, vamos dizer assim. Eu sempre falo para as pessoas, para mim é como se tudo formasse xadrez. Muito bom. A união é mais eficaz do que um talento. É Do que uma isso. peça. É isso. Às vezes um peão te dá mais vantagem do que um cavalo. O peão, esse é um raciocínio Uhum, muito bom, uhum. né? Esse é um raciocínio muito bom, porque quando a gente joga xadrez, a gente sabe que todo peão, quando ele chega na última fileira do adversário, ele se transforma em qualquer outra peça. Então o peão tem isso. Quando o peão chega na última fileira do adversário, ele pode escolher qualquer peça, né? Qual é a maior peça? A peça mais forte do xadrez? É a dama, a rainha. Então eu posso escolher uma outra rainha. Então o peão teve um jogador de xadrez chamado Philidor. Você pegou a senha, tá? Aqui tá cheio de sinapses sendo feita, o axônio tá solto. Então, quando você consegue subir a montanha e chegar no topo dela, a sua capacidade de escolha é muito maior do que aqui embaixo. Maravilhoso, amei. E a ideia, de novo, é aqui embaixo é até uma covardia de quem está no topo da montanha, tem seus privilégios, da herança a realmente o seu esforço pessoal, falar assim, olha, poupa, olha, tenha uma economia para que você faça seu dinheiro trabalhar por você. Esse cara tá querendo comer frango, né? Ao invés de ovo, só... E a gente, às vezes, fica com com essa educação sem traduzir ela para o dia a dia. E se você não fosse o Gilvan, talvez por isso você esteja aqui no Humanos Cash, eu não traria talvez outro economista para falar de economês aqui, porque o nosso público é esse público, a dona de casa comum, que nunca teve ninguém que economizou, que é a primeira, talvez, a tentar uma faculdade na família, ninguém teve casa própria ainda, e é possível, antes de chegar no topo, com algumas dicas como essa que o Gilvan acabou de dar pra gente, duas, né? O conjunto é mais importante do que uma peça isolada e vai valer a pena o processo. Suporta, porque uma vez esse mecanismo superado lá, você vai ter mais escolha. Então, É isso. Como esse Gilvan traduz a economia hoje, porque o Gilvan viveu tudo o que viveu. Faz muito sentido? Hoje o trabalho que você exerce na CNN, exerce em tantas frentes, ele é único, porque não é todo mundo do mesmo banco de faculdade, mas é um banco exclusivo de vida que você vem. Eu sempre falo que eu tenho, dentro desse elevador social que o Brasil eu tenho uma visão muito, muito privilegiada, porque eu conheço cada camada, né? Isso me dá uma visão muito privilegiada. Por exemplo, eu viro garçom, né, para pagar o aluguel, nessa luta pela sobrevivência, para pagar o aluguel de morar sozinho, eu descubro o jeito de ser garçom. E as pessoas me perguntam, por que você escolheu ser garçom? Eu sempre falo, porque tinha comissão. Garçom tem salário mais comissão. É como se você tivesse forças que ajudassem o seu dinheiro a se multiplicar. Porque se você parar pra pensar, a gente nasce com 3 variáveis: mente, corpo e tempo. São 3 grandes variáveis, né? Nessas 3 variáveis aqui, você vai tentar pegar o seu mente e seu corpo e monetizar o seu tempo. Então nasce o salário mínimo. Hoje, 60 milhões de brasileiros ganham R$ 1.500, que dá algo em torno como R$ 6 a hora, né? Então eu entendi que eu ia ganhar R$ 6 a hora mais uma comissão. Então quando a gente fala de investimento, é como se tivesse forças multiplicadoras. No final do dia, o investimento é você comprar tempo. Porque você está aqui trabalhando e o dinheiro está crescendo para você. Então você ganha a hora de trabalho, você ganha o seu rendimento e aí você tem 2 forças trabalhando a seu favor. Quando você não tem a ideia de investimento, você só tem uma força trabalhando a seu favor.
E aí você não consegue ter o efeito multiplicador. Tá? Então, o Gilvan ali, ele entende que ele tem que trabalhar ganhando 10% para ganhar bastante dinheiro. E aí tem uma segunda questão. Se eu sou sorridente, solícito, simpático e encantador, eu vou ganhar mais que 10%. E é aí que nasce o Gilvan, que você está aqui. E é esse o movimento que me faz comprar meu primeiro imóvel. Meu primeiro imóvel, eu sempre falo, né? Meu primeiro patrimônio foi uma casa na Rocinha. Né? Eu comprei uma casa na Rocinha pagando R$ 300 por mês. Então, durante 4 anos, eu entrava dentro da comunidade da Rocinha, pegava um ônibus, soltava, atravessava ali o Já não Largo era do mais Boadeiro aluguel, era espaço que você tinha próprio, comprado. pagando R$ 300 por mês. Mas tem uma questão importante, que essa casa me ajudou muito, mas eu também vi o seguinte, quando chovia, a água vinha na minha cintura. Quando tinha operações policiais, tinha sim o risco de bala perdida, de algumas questões de estar no meio de um conflito. Eu morava do lado de uma lixeira, eu morava na Rua 2, no meio da Rua 2. Para quem é da Rocinha sabe o que eu tô falando. Querida Rua 2. É Conheço isso. bem a Rocinha. É isso. E é um corredor pequeno, né? Você sabe como é que é ali. Então ali eu falei, caramba, tem minha casa aqui, mas entendi um pouco a ideia da segurança. Dentro da pirâmide de Maslow, né? A gente tem ali 5 fatores. A primeira é comida, eu tô ali tentando comer. A segunda é segurança. E eu comprei essa casa, mas eu falei, pô, aqui não é tão seguro assim, né? E aí eu faço um processo de me mudar. Mas vou para o Caxambi. Já te falei, eu já morei em muitos lugares. Mais um ponto importante aqui na Rocinha é que eu consigo entender muito o desafio socioeconômico do Brasil. Pouquíssimas pessoas que falam de economia conseguem entender o Brasil tão bem socioeconomicamente, porque eu estou aqui na Zona Sul Carioca, estou na China, estou em Angola, estou em Nebraska, mas estou numa comunidade, estou na Zona Sul Carioca, eu estou em todos os lugares. Então, a percepção de valor, ela me traz uma vantagem competitiva muito grande. Porque eu entendo de economia real ali, o que está acontecendo na prática, da economia do dia a dia, do cotidiano, a economia da periferia, a economia... E aí eu viro a chave. Agora eu estou na Faria Lima, falando com donos de fortunas, conversando, entendendo os desafios, mas eu sei que tem um Brasil diferente. Então, quando as pessoas me convidam para falar, eu consigo falar assim, ó, essa medida aí, ela é boa, ela é bacana, mas ali ela talvez não aconteça igual você está imaginando. Né? Então, essa vantagem competitiva que eu tenho, que é diferente. Sai da literatura e vai para célula, né? Gente com gente. E como que você se torna um enxadrista, eu entendi, como se torna alguém que tinha um medo, você não me respondeu isso, mas eu entendi com outras palavras, que a sua insegurança de não ter tido uma casa lá atrás te fez correr atrás de uma casa. É isso. Meu irmão, O sonho da casa Rocinha, própria. É isso. Eu vou ter minha casa, não vou passar pelo que... Que eu passei lá com a minha família, porque eu não sei te dizer, assim, quando você me perguntou assim, você teve noção de... Não tive, a gente mudava muito de casa, e se você viu, com 11 anos eu trabalhava, loucamente. Eu trabalhava loucamente. E como é que esse Gilvan se aproxima de alguém que entende economia, que precisou ser lapidado, essa pedra bruta, deve ter encontrado um escultor. É isso. Foi como e quem? Will Smith, cara. Mandar um beijo pro Will Smith. Beijo, Will! Beijo, Will. Não de ninguém, não. Cara, nessa época, né, eu cheguei aqui, não cheguei sozinho, muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas, muitas. Eu não sou fruto, eu não sou, você falou uma frase, né, self-made man, eu não cheguei até aqui sozinho. Eu não sou um exército de um homem só, mas foram muitas pessoas que me ajudaram, muitas, assim. Eu sou muito grato a cada pessoa que pagou 10%, que me deu uma casa e tal. E uma dessas pessoas queridas é o Wallace Machado, um xadrista, e ele me convidou, vem passar o Natal na minha casa. Eu falei, vou passar o Natal na sua casa. As pessoas eram muito carinhosas comigo. Vem pra minha casa, fica comigo, sabe? Aquela coisa de... No Rio? No Rio. Porque o Rio de Janeiro tem essa fama, né, pessoal? A pessoa te chama pra ir pra casa dela, mas a ação nunca ocorre, né? Nunca. É o falso simpático. Falso simpático. É isso, então, adorei. Falso simpático, maravilhoso. Mas que bom que com você ocorreu, que foi de verdade, né? E aí eu fui pegar um pudim na geladeira, tá chegando pegar o pudim, aí tá passando o filme A Procura da Felicidade. Cara, do Will Smith. É isso. Agora você tá mandando um abraço. Eu entendi o porquê do abraço.
Cara, eu olhei o filme, e se você visitar, e por isso que o seu podcast está sendo incrível, os Humanos Cast, porque as pessoas às vezes nunca entenderam por que, que o filme A Procura da Felicidade me pegou. Porque o filme A Procura da Felicidade não é um filme sobre mercado financeiro. É uma relação de amor com seu pai e seu filho. Não é sobre mercado financeiro, não é isso. É como um pai educa seu filho diante das dificuldades. E olha, aquele filme, eu acho que hoje, né, depois de muita terapia, o que eu gostei do filme não foi o mercado financeiro. Foi a relação de pai e filho. Um pai dedicado em prol do seu filho. Como eu cresci sem pai, com duas mulheres, por isso que seu podcast está fazendo uma coisa sem precedentes, eu falei, caramba, esse filme é incrível, eu quero fazer a mesma coisa que esse cara. Porque, na verdade, eu não queria fazer a mesma coisa que aquele cara. Eu queria ter um pai igual aquele cara. Né? Então, eu repeti. E aí, eu tava num lugar, eu sempre falo, você é média, assim, pessoas que você convive, e o ambiente que você tá, ele vai proporcionar seu sonho. Acho que isso aqui é muito legal. Então, eu tava numa pizzaria, em Botafogo, uma pizzaria de alta renda, e eu era o garçom. Ninguém sabia onde eu morava, né? Mas os clientes me adoravam porque eu queria ganhar 10% mais alguma coisa. Muito bom. Entendeu? Então eu procurei ser um garçom num lugar com bom ticket médio, né? Com boas pessoas e tal. E curiosamente, algumas das pessoas que eu atendi aqui foram meus clientes do mercado financeiro. Né? Surreal, Que né? roda boa de Maravilhoso, girar. né? E aí eu falei, pô, quero trabalhar no mercado financeiro. E aí chegou uma pessoa, um cliente, falou assim: tá bom, vou te indicar para uma entrevista. E aí um cliente da pizzaria me indicou para trabalhar numa corretora e assim nasceu. Mas a grande mola, assim, o filme é muito bom. Depois tem um detalhe: uma cliente me deu um livro chamado Patrícia, um beijo para você. Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro maravilhoso. Leia, leia. Não escuta audiobook, não. Leia. É isso. Leia. Mergulhe ali naquele. É isso. E aí eu falei, cara, que incrível. E aí começou a ideia de mercado financeiro, eu comecei a estudar, eu sou curioso. E acho que aqui tem um ponto que minha esposa falando sobre isso, né? Foco. Acho que aqui eu botei todo o foco, toda a minha energia, toda a minha intensidade em prol de aprender mercado. Ah, não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro. Morava na favela da Rocinha. Mas tinha muito livro. Eu sou um devorador de livros, assim, então isso ajuda muito esse processo cognitivo. E aí ali eu comecei a falar isso e o cliente falou, vamos fazer uma entrevista. Quando chegou na entrevista tinha muito conteúdo, porque eu lia muito, né? E aí eu falei pra moça assim, né? Você quando ele te chamou para fazer a entrevista, você já tinha carteiras de cliente? Já Não. administrava? Você bateu no peito, eu sou do mercado financeiro. Essa aqui é... Não, É isso, é irmão. isso. É a fé. É a fé. Ela te faz crer no que já existe para você. E não vai deixar você ser abraçado pela desesperança. A gente que viveu na escassez, a desesperança não tem lugar, porque ela já é parte do dia a dia. É isso. Ou é fé ou é fé. É, acho que você falou muito, assim, né? Sobre fé. Fé é algo transcendente, assim. Você tem que acreditar. Mas tem uma ponta importante, você tem que estar preparado, né? Deus disse, faz sua parte que eu vos ajudarei. Então eu tinha que fazer minha parte, que era ter o conteúdo. Então, quando chegou a oportunidade, eu tinha um conteúdo. Não adianta chegar a oportunidade e eu não ter o conteúdo. Então, às vezes, as pessoas acabam confundindo, né? E aí foi incrível, eu vim pra entrevista, não fui sujo de tinta, pra quem assistiu o filme tá entendendo o que eu tô falando. E falei assim, olha, eu não quero trabalho não, eu não quero emprego não, eu quero um trabalho. Se você me dá um trabalho, eu vou dar o melhor de mim. Foi isso, essa frase é muito conhecida pra mim, eu falo, eu quero um trabalho, não quero emprego. Tem gente que quer emprego. Não, eu quero um trabalho, você me dá um trabalho e eu vou fazer o meu melhor. E ela falou assim, olha, você não tem aqui um selo de proficiência que todo mundo precisa. Vou te dar 3 meses pra você tirar. Tá bom, vou tirar. E essa época era muito difícil passar nessa prova, né? E eu estudei compulsivamente. E aí passei nessa prova e entrei no mercado. Então, foi muito isso, assim, foi muito desbravador. E obrigado pelas perguntas. Acabou que você me pegou num dia especial. E eu tô aqui super recordando. Então, super humanos. Obrigado. E a ideia é que a gente estabeleça conexões de esperançar. Ele não é um cara de fé que ficou em casa, uma hora vai bater alguém aqui, vai me tirar e vai me levar para um... Não, era o garçom que esperançou, fez a esperança virar verbo. Não, eu vou agir desse cliente aqui, eu talvez tome um não, mas se tomar tudo bem, vou falar com outro, vou falar com outro.
E esse Gilvan de hoje, que conseguiu acessar locais tão exclusivos, né? Ter uma vida tão exclusiva, como ele teve tempo de ser tão bom vendedor? Porque se tem alguém que sabe se vender melhor que o Gilvan, eu não conheço. Porque ele arrumou uma mulher linda. Você Ele também. não... de verdade, é só com muita lábia de venda Johnny, não me mata. para você ter uma mulher linda, competente, doutora. E o papel da Johnny na sua vida? Conta um pouquinho. Johnny é muito importante, né? Eu sempre falo, tem o AD e o depois D, né? Tem antes de Johnny e depois de Johnny. A Johnny, ela, é difícil falar de Johnny, sempre me emociono falar de Johnny, né? Você me pegou Que um negócio, bom, que bom, que bom. Johnny é incrível, assim, né? Johnny me conheceu com 35 anos e eu tava falido economicamente, mentalmente, espiritualmente. Morava numa pensão de 2x2. Tava muito na transição ali, sem saber muito o que ia fazer. E tinha que construir um negócio. E ela chegou e falou assim, cara, vamos por aqui, né? Então ela introduziu o primeiro hábitos, né? Acho que a gente é uma cultura de hábitos. Então, Johnny acorda às 5h30 da manhã, todos os dias, para malhar. Então, eu malho todo dia às 5h30 da manhã. Depois ela falou assim, cara, foco aqui, energia aqui. Depois é uma ideia muito importante, né? Uma relação que eu demorei, e acho que é muito legal, uma relação esforço-retorno. Acho que em algum momento da minha vida eu dediquei esforço em muitas coisas que não geravam o resultado esperado. É como se você gasta 50 para ter e só ganha 5. Então você está ganhando muito pouco do esforço que você faz. Então ela sempre me ensinou isso. Ela também me ensinou muita família, né? A família da Johnny é incrível, muita gente, minhas tias maravilhosas. E ela também me ajudou a criar minhas filhas, né? Eu tenho 2 filhas e ela sempre me motiva a ser melhor, assim. A Johnny, ela tem uma questão muito boa que é a ideia de eu ser melhor todos os dias, né? Então acho que ela me ensina muito isso, assim, essa ideia do desenvolvimento, sabe? Muito. Que coisa boa! Talvez seja a decisão mais importante da sua vida. Quem você vai chamar de cônjuge, quem você vai chamar de marido, de esposa. E, de novo, né, a gente está voltando para a humanidade. A família como base, como alicerce. Alguém que não trabalhou para você, nem você trabalha para ela. São 2 pessoas crescendo juntos. Eu tenho certeza que ela também se sente recompensada depois da semeadura. Da semeadura, da chegada de vocês. E tem uma cena que, para mim, é raríssima. Vocês foram abençoados pelo próprio Papa. É muito legal. Como foi essa? Eu acho que você fura qualquer bolha. Mas essa foi uma bolha que muita gente gostaria de furar. Como foi? A gente nunca comentou esse podcast, a gente tem falado muito disso. Primeira vez que eu vou comentar no podcast, né? Muito bom. Cara, acho que assim, eu e Johnny, nós casamos no Dia da Consciência Negra. E a gente entendeu que muitos dos nossos desafios é pela falta de uma boa família. E você tem uma coisa que poucas pessoas têm. A sua família, o seu pai, a sua mãe, que eu tenho o prazer de conhecer. São coisas, assim, incríveis. Família, né? E a população negra ela tem um desafio muito grande sobre família, né? Normalmente, eu fui criado por 2 mães solteiras. Muitos se identificam com isso, né? De ser criado por uma mãe solteira. O pai, ele acabou se separando, tendo várias outras pessoas, ou ele deixou a mãe... E aí os filhos agora têm que sustentar a mãe. Então a gente tem um desafio familiar muito grande, né? E alguns estudos mostram isso. Então eu só consegui conhecer o Papa porque eu estava com a Johnny. Eu não conseguiria sozinho, né? Do ponto de vista de como aconteceu. Como é que aconteceu, né? História engraçada. O Frei Davi, que é um grande representante da Educafro, meu beijo aí do Educafro, um cara que combate, né, a ideia de trazer oportunidade para a população negra. Frei Davi me convida para ir para a economia de Francisco, que era uma economia pensada pelo Papa Francisco para falar de ESG, investimentos verdes, como eu aprendi na China. E aí eu falei assim, cara, o Johnny pode ir comigo? Ele falou, lógico, o Johnny pode ir, porque Johnny é fruto da Educafro, né? A Johnny, ela participou da primeira turma de direito da FGV.
pela Educafra. A Educafra fechou uma parceria com a FGV e algumas pessoas negras alunos negros foram para lá, e a Dione é uma dessas pessoas e terminou muito na excelência da FGV. Daí ela fez EMERGE, fez mestrado e agora está no doutorado, é especialista em recuperação judicial de empresas, uma área muito específica do direito, né, direito societário, enfim. Legal. E aí, fomos para lá. O Frei Davi, acho que aqui tem um outro ponto, né? Essa história é muito boa, porque ela tem várias mensagens, conexões. O Frei Davi indica, você não é um exército de homem só, você tem pessoas que te ajudaram. Johnny, vamos juntos. Chegamos lá, ele nos coloca para ficar na casa dos padres franciscanos. Então você tem que ter uma rede de apoio. Dentro dessa rede dos franciscanos, Dione, que eu não sou, é devota Nossa Senhora de Fátima. E ela fala pro dono da casa que ela é devota Nossa Senhora de Fátima. E ele fala assim, que legal, tem uma missa amanhã. Essa missa, você ganha um cartãozinho azul, é muito difícil você. Tem gente que espera um ano inteiro para ir. Como ele tinha sido um ex-ministro papal, ele entrega para ela, consegui para você. Johnny se emociona e tal. No outro dia, às 7 horas da manhã, a gente vai. Eu ando sempre de paletó e Johnny bota um terço e uma roupa branca. E vamos lá pro Vaticano. Chegando lá, tem um cara que fala assim, cadê sua gravata? Eu falei, gravata? Pra que gravata? Eu vou usar gravata. Gravata pra ver o Papa? Né? Aí ele fala, tá bom, vai ali pelo canto. Aí quando a gente tá andando, a gente... Olha, o programa ao vivo é assim mesmo, né? Maravilhoso. Serginho, com toda a delicadeza dele, vocês vão conhecer o Sérgio, gente. Maravilhoso. Ele traz é pra você. Tá maravilhoso, obrigado. Daqui a pouco, gratidão. Daqui a pouco. Maravilhoso. E aí, ele fala assim... Gravata. Aí não tem gravata. Ele fala, tá bom. Aí a gente começa a andar. Quando a gente começa a andar, onde aqui estão os livros, a gente vem por aqui. O que tá acontecendo aqui? Casamento. Então, eles acharam que a gente ia casar, por isso que era gravata. Johnny tava todo de branco com um terço, eu tava de paletó, que é algo específico. Mas aqui, esse resumo é o seguinte: se eu não tivesse com a Dione, se a Dione não fosse devota à Nossa Senhora de Fátima, tivesse com a roupa branca, se eu não tivesse com paletó, nós não iríamos conseguir. Nós só conseguimos porque era um casal. Esteja preparado. Né? Esteja sempre com alguém aí, né? E aí, quando chegou o final, o Papa, a gente falou... E aí a gente chegou e falou assim, não, cara, esses caras vão tirar a gente daqui. Eles vão tirar a gente daqui. Quando viu, não, é um casamento. Eu falei, vamos voltar. Ela falou, não vai voltar não. Eu falei, mas vamos casar de novo. Agora. Então eu casei 2 vezes, né? História. Muito. Que agora, recentemente, com a partida do Papa Francisco, eclodiu de novo, né? Esse momento, essa cerimônia que, de novo, traz a capacidade de você perceber oportunidades de um cérebro com esperança. Com todo o trauma que você viveu, e são muitos, não ter um pai, passar escassez, medo de violência e fome, você viveu real tudo isso. A esperança parece ser o seu dia a dia. E isso vai para o mercado financeiro, quando você pega uma carteira e você precisa falar para o cara, calma, confie em mim que vai dar certo. Essa esperança é verdadeira para esse cara? Você acha que é fruto disso tudo que vem dando certo na tua vida? É super, né? Porque não é dinheiro, né? O dinheiro não é dinheiro, o dinheiro é tempo. Então, quando a gente fala de investimento, as pessoas falam de investimento e falam assim, você não está falando de investimento, você está comprando tempo. No final do dia, o investimento é comprar tempo. Esse dinheiro valer mais depois de um tempo. É isso. E com esse dinheiro arrecadado, você tem mais tempo para sua família. Porque assim, eu vou fazer uma nomenclatura aqui rápido, mas imagina, você começa trabalhando aos 22. Você vai parar de trabalhar aos 65 anos, segundo o INSS. Durante esse período de 43 anos, você vai contribuir com 8% ou 14% do seu salário. Aos 65 anos, você para de trabalhar. E segundo dados do IBGE, as mulheres vão até os 82, os homens até os 78. Mas em linhas gerais, está todo mundo até nos 90. Então você vai passar 23 anos usufruindo dos 45 que você trabalhou. Esse é o modelo normal. Assim, né? Então, quando as pessoas me apresentam os seus portfólios, os seus investimentos, a minha preocupação é olhar e falar assim, aqui não tem só dinheiro, aqui tem um tempo de trabalho. Então, normalmente, o que eu ensino e o método que eu venho mostrando para as pessoas existe um caminho mais seguro para você fazer, que é esse aqui, né? E o segundo é a constância, que é uma coisa que eu venho falando muito. Por quê? Porque as pessoas falam assim, eu fiz o investimento hoje. Não vai mudar. É todo dia, né?
É todo dia você fazer, todo dia você realizar. E as pessoas cometem um erro muito comum que é achar que é só uma vez. Mas o investimento é todos os meses. Então, quando chegam os portfólios, eu falo, olha, esses aqui são nossos objetivos. Pensar, então a gente cria uma parte de segurança, de proteção, de patrimônio. Porque no final do dia, o que eu falo para todo mundo, o investimento é sobre você comprar tempo. Tempo. É isso. Então, quando chegam os portfólios lá, eu preciso ter muito cuidado. E aí as pessoas às vezes têm muita pressa. Então, essas são pessoas que normalmente eu não pego. Eu sempre falo assim, eu seleciono, tem um processo de seleção. Porque tem clientes que não fazem... Essa semana, minha esposa está passando um desafio na academia. E ela falou o seguinte, existe um personal que vai trabalhar uma parte do meu corpo melhor do que outro. Então, talvez eu não atenda os objetivos de quem quer resultado de curtíssimo prazo. Eu atendo os objetivos de quem pensa de médio e longo prazo. Perfeito. Esse é o cliente que eu vou conseguir potencializar. O que é de curto prazo eu não consigo, mas tem outra pessoa que vai ajudar ele. Mesmo sabendo que matematicamente é um pouco mais difícil, mas meu perfil é um que é construído médio e longo prazo. Parece meu terapeuta. Eu encontrei meu terapeuta, Cléo Holanda, I love you, mas eu bati cabeça com os 5. É isso. Até falar assim, não, aqui eu não saio. É isso. Esse é o meu perfil, a gente se entende, nossa terapia com menos esfirra e funciona. É isso. Se fosse outro, ia ter que ter agenda, ia ter que estar ali, ia ter que... Não tem milindre entre a gente. Essa dica financeira, como ela se constrói pro dia a dia? Vamos botar aqui uma renda do nosso público de, sei lá, 6 mil reais, né? Alguém que conseguiu, uma minoria da população, né? Atingir esse patamar. Daí para cima, dá para começar a investir? Ou você é daqueles que acredita que o salário mínimo já dá para investir? Como é que tá na tua cabeça? Você viveu a realidade do salário mínimo, da escassez, do quanto é pouco. Dá, Gilvan. Pô, você é um cara que você me ganhou quando você foi triatleta. Verdade. Você é triatleta. Ali, eu lembro quando eu tenho muito nítido na minha cabeça você cortando a linha de chegada, comemorando o treino, exausto, né? Isso é médio e longo prazo mesmo. Porque fazer um Ironman é possível. Muito difícil é treinar para ele. É isso. É isso. E eu te perguntei isso primeiro para te responder pelo seguinte. Investir não é sobre o dinheiro apenas. Eu falei que ele compra tempo. Mas é sobre a sua mentalidade. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui não é apenas a alocação do dinheiro, é a mentalidade. Tem um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia, que é um livro clássico, antigo, e ele fala uma coisa muito importante, e que está em diversas culturas religiosas, seja no judaísmo, cristianismo, protecionismo, os protestantes, muçulmanos, matriz africana, o dízimo. O dízimo está presente em todas as culturas. Todas as culturas está presente. Tá presente o dízimo, né? Então a gente tem o dízimo para Deus. Tem ali no Velho Testamento, começa ali os primeiros embates sobre doe para mim o melhor, né? Malaquias, não é isso? Pode ser. É isso. Não vou me falhar não, porque tem muito crente me ouvindo, mas é princípio. É princípio. É isso. Então tem um princípio de você se pagar. Esse é o primeiro princípio de tudo. Então, receber o salário, o primeiro princípio é você se pagar. De 5% a 10%. Né? Esse é o seu princípio básico. Então, quando você está falando de investimento, você fala assim, é isso. Depois você vai ganhando mais e vai. O melhor dos mundos é você desenvolver a mentalidade. Do quê? Academia. Todo dia você vai malhar. Essa ideia do dinheiro, do investimento, você tem que estar todo dia em contato com isso. Não é olhando a carteira, mas pensando, imaginando. Chegou o final do mês, 5% a 10% você tira para você sempre pagar. E eu não estou falando de investir, não. Estou falando de você se pagar. Assim como as culturas religiosas têm a mesma questão. Então, a primeira ideia é, dá para investir com 6 mil? Dá. Desde que você se pague. Todos os meses. Então, se você recebeu 1.500, 2.000, você se paga. E dá para investir? Dá para investir. O que você vai ter que criar um plano, né? Por que eu estou investindo? Acho que isso é a força motivadora. Por que eu bebo água? Porque eu quero que melhore a circulação do meu corpo. E você me ensinou isso. Tem que beber bastante água, né? Sem sede. Você tá com sede é porque você já hidratou tanto que a sua boca já não tem mais o mínimo de água para ficar confortável. Então, imagina o resto do corpo. Então, beba água com propósito. Eu
2,5 litros a 3,5 por dia, ponto. Aí, ó. Maravilhoso. Nicolas deu um goladão na água. Maravilhoso. É isso. Eu fui lá na sua clínica, logo assim que você voltou do Colorado. Você trouxe uma máquina de ultra... E até parabenizar a sua clínica, é incrível. Que bom, Os aparelhos, obrigado. tudo. E aí, o ponto aqui é, olha, você pague primeiro. Faça o seu compromisso. Então, todo mês você sabe que você vai ter que se pagar. E aí você vai achar um plano. Então, quando você bebe água, qual é o seu plano? É beber água para manter a saúde. Então, a ideia do investimento é me dar um objetivo. Eu quero comprar um carro? Ok. Eu quero comprar uma casa? Ok. Eu quero ter uma reserva se alguma coisa faltar? Ok. Então, acho que o primeiro ponto é criar a mentalidade e ter um plano. Porque se você investir sem um plano, você não vai ter o propósito de realizar. Por exemplo, eu vou acumular 10 mil reais, que seja. Pô, é uma primeira meta. Né? Ter 100 mil reais é uma... Entende? Poucas pessoas têm uma meta. Então, alguém antes de ter 100 mil acumulou 1.000. é isso. E vai, né? E aí eu falo, você tem 3 perfis aqui, né? Primeiro, você tem o primeiro perfil de todos. Primeiro é economizar. Né? Que é o quê? É aquela pessoa que sabe economizar, gasta menos do que ganha. Segundo tem, que a gente chama aqui de poupador, né? Ele está poupando. Tá, né? Depois você tem o acumulador, que é aquela pessoa que sabe acumular. E o terceiro é o investidor. Esse já sabe fazer uma coisa que pouca gente sabe. Esses dois aqui, eles sabem ganhar dinheiro, mas ele não sabe fazer o dinheiro trabalhar para ele. Então, depois que você desenvolve isso aqui, você vai para outro perfil, que é aprender o seguinte: você sabe ganhar dinheiro, mas você talvez não sabe investir o dinheiro. Muito boa essa escada, porque ela te dá toda comparação que você fez aí com um triatleta. Você não começa nadando no mar. Você vai pra piscina, ganha fôlego, né? Você não pedala na rua, você pedala num lugar fechado, com uma bicicleta simples. Você não faz meia maratona, você faz primeiro 5 km. Tem uma escala, né? É isso sim. Pra onde você quer chegar. Então, primeiro, só junta. Aprende a juntar, a não gastar com o que não é essencial. Se pagando. E cada um sabe o que é se pagar. É isso. E cria um plano, um objetivo. Depois que você consegue fazer esse dinheiro virar uma máquina para você, há uma forma, você é a prova viva disso, né? De se ter essas ferramentas, esse conhecimento sem o banco universitário. Como que a gente... Ou sem pagar alguém para... Nesse primeiro momento, eu quero investir, eu quero ter a dica, mas não posso investir no Gilvan agora. O Gilvan pensa em ter um serviço acessível para muita gente? Muito. Toda quinta-feira, 3 da tarde. Ih, olha aí, ó, a primeira mão. Eu não sabia disso, hein? Primeiríssima mão para você. Então convida lá, naquela tela lá, quem tá em casa achando que nunca teria um bate-papo contigo ou teria um assessor financeiro internacional para ajudar ele a ter um plano de fazer o dinheiro trabalhar para ele. Maravilhoso. Toda quinta-feira, às 15 horas, no meu canal do YouTube, Gilvan Bueno, eu faço um encontro te explicando como é possível investir com qualquer valor. Já falei de investir com 30, 40, no próximo encontro vai ser com 50 reais. Bárbaro. Eu mostro ali o passo a passo, começando, explico. Assim, é muito mão na massa. Agora a gente está criando os eventos, né, para trazer os investidores, para trazer as pessoas. A ambição é rodar o Brasil. Eu falo assim, o meu propósito, e eu vejo que isso é muito um direcionamento divino, é democratizar o acesso. Para quem quer trabalhar, para quem quer investir e para quem quer entender. Porque hoje, né, assim, tem um dado que eu não falei com você, que é o seguinte: a OCDE fez um estudo. 100 milhões de famílias Fala ganham... o que é a OCDE pra gente. É a Organização Econômica de alguns países onde o Brasil participa, né? Então, a OCDE é um grupo econômico que faz pesquisas pelo mundo, mostrando como é que é a capacidade econômica de algumas economias. Ela mostrou um estudo. 100 milhões de pessoas ganham 400 reais de renda média. O que é renda média? A renda de todos os trabalhadores. E 2 milhões de pessoas ganham 17 mil reais de renda média da família. Quanto tempo essa pessoa sai daqui para cá? Gerações. Quantas? Gerações? 3. 9. Eita! São 9 gerações do Brasil para alguém sair de 400 para 17 mil reais.
Eu fiz em 15 anos porque minha mãe e minha avó faleceram. Mas, racionalmente, o Brasil é um lugar que você demora 9 gerações para ter 17 mil reais de renda média. Meu Deus. E muitos, se você fizer conta, se voltar no momento zero, a renda média deles era 400 reais. Né? Então, nesse modelo aqui que a gente está vendo, a gente tem que criar alguma coisa para democratizar o acesso, falar mais de educação financeira, colocar isso nas escolas. Você tem que fazer um movimento disso aqui, porque senão a gente vai ficar um Brasil com pouca renda média, e pouco consumo, e alto endividamento das famílias. Então, isso aqui eu vivi, né? Eu tive nesse lugar onde muitas pessoas tinham esses 400 reais de renda média. Hoje eu estou em outro lugar, mas eu entendo essa dor aqui. Então, isso me dá uma visão. Então, no final do dia, é criar esse movimento de democratização do acesso, que é meu grande legado aqui. Já estamos chegando no fim. Digam lá, faz. Nicolas, faz. É isso, né? Nicolás, duvido que você saia desse podcast sem entrar na rede social do Gilvan para aprender. Já maravilhoso. Não foi? E o canal do YouTube, qual é o nome? Gilvan Bueno. Gilvan Bueno, é fácil de achar. Gilvan, deixa eu te dar alguma coisa que para mim foi... do seu tempo, cara. Um presente valiosíssimo. Precioso. Esse é o primeiro livro. Eu tenho outros livros acadêmicos, muito voltado para neurocientistas, fisioterapeutas e bioquímicos. Então, esse foi um livro voltado para a população, com esse mesmo desejo que você está expressando aqui, democratizar o conhecimento. Falar de neurociência do dia a dia de uma forma leve, que as pessoas possam entender e já logo aplicar na sua vida. Fala um pouquinho de mim aqui, um pouco da história do meu pai, as minhas histórias... História linda da sua família. De superação. Falo de muita derrota, né, que faz a gente encontrar estratégias corticais para termos uma vida melhor. E eu acho que é isso que você conseguiu fazer com a sua vida. Tudo se faz novo de novo. A nossa capacidade neuroplástica de se recriar. Gilvan Bueno, um homem que se faz e não parou em si, está fazendo muita gente. Você me faz um ser humano melhor toda vez que eu te encontro. Irmão. Maravilhoso. Esse cara quer fazer emocionar aqui. Obrigado pelo carinho. I love you too. Bispo, obrigado. Família Bispo, obrigado por ter me apresentado a essa galera maravilhosa que me faz um ser humano melhor mesmo. Gratidão. Obrigado. Bom, o teu e da Dione. Obrigado. Agora, precisamos encerrar, só porque a nossa agenda aqui desse homem, né, é concorridíssima. Então, manda um recado aqui de... aprendi, tá? Saúde, né? Não aprendi, não. Você falou dos 3 pilares. Um é tempo. Mente, corpo e tempo. Mente, corpo e tempo. Como a gente bota a mente e o corpo pra gente ganhar mais tempo e qualidade de vida. Manda o teu recado. Olha, invista em você. Não deixem te julgar por onde você mora, pelo seu peso, pela sua idade, pela sua cor, pela sua religião. Se você tem um objetivo, se você quer mudar de vida, se você acredita que isso é possível, se cerque de pessoas boas, pratique o bem, tenha brilho nos olhos, um sorriso e tenha amigos como o Renato, que as coisas acontecem. Obrigado demais. Esse é Gilvan Bueno. O homem tá na CNN, tá no podcast, tá no Humanos YouTube, Cast. Tá aqui no nosso Humanos Cast. Que alegria poder compartilhar mais uma história para além dos títulos, para além do trabalho, mas a emoção que nos torna cada vez mais comum. Obrigado mais uma vez. Terça que vem, às 20 horas, mais um convidado para a gente saber quem ele é. Que humano que habita ali. Gilvan Bueno, foi um prazer, irmão. Até a próxima. Até a Obrigado. próxima. Gratidão.